O dia em que João decidiu não desistir, desde que a vida colocou o peso do mundo sobre seus ombros, João aprendeu a engolir a dor calado. Ele nunca imaginou que criaria seu filho sozinho, mas o destino às vezes arranca pedaços da gente sem pedir licença. A esposa, depois de anos lutando contra um sofrimento silencioso, decidiu ir embora. Não deixou explicações. Apenas um vazio que ecoava pela casa inteira. Sobrou João, um homem que não sabia ser metade de nada, tendo que aprender a ser tudo para o pequeno Mateus, de apenas 6 anos. No começo ele tentava parecer forte. Acordava cedo, preparava o café, arrumava o menino e depois corria para o trabalho. Parecia simples olhando de fora menos, mas dentro dele havia uma tempestade que ninguém via. Quando colocava Mateus para dormir, sentava no sofá escuro e apertava as próprias mãos, como se tentasse segurar os pensamentos para não desmoronar. Algumas noites eram especialmente difíceis, como aquela em que Mateus, abraçando o ursinho já descosturado, perguntou com a voz fraca: "Papai, a mamãe volta?" João sentiu uma fisgada tão profunda que parecia que o peito ia arrebentar. Mas respirou fundo, se abaixou, segurou o rosto do filho e respondeu: "Filho, eu não sei, mas eu prometo uma coisa. Você nunca vai ficar sozinho." Foi a primeira vez que viu o menino chorar por entender uma verdade que nenhuma criança deveria enfrentar tão cedo. Os meses seguintes foram um teste de sobrevivência. Trabalhar, cuidar, educar, arrumar a casa, pagar contas, lidar com a saudade, tudo acumulado em um único coração cansado. E ainda havia o julgamento, pessoas que cochichavam, que diziam que um homem não sabia criar uma criança sozinho. Gente que falava sem saber, como se fosse fácil. Mas João seguiu, um dia de cada vez, até que veio o golpe final. Perdeu o emprego. Ele estava no ônibus voltando para casa quando recebeu a notícia. Olhou pela janela, viu a cidade passando depressa e sentiu a alma despencar. Pensou em desistir. Pensou que não era suficiente, que talvez Mateus merecesse alguém melhor. Mas algo mudou quando chegou em casa. Mateus correu até ele com um desenho na mão. Era João segurando sua mão, e acima deles, um "sou enorme. É você, papai, o meu herói." Aquele pedaço de papel segurou o homem inteiro. Pela primeira vez em meses, João chorou, não de derrota, mas porque entendeu que seu valor não vinha do que ele fazia, mas de quem ele era para o filho. No dia seguinte, resolveu tentar algo novo. Acordou mais cedo, colocou a melhor roupa que tinha, imprimiu currículos e bateu porta em porta. Foram dias difíceis. Portas fechadas, respostas vazias, promessas que nunca chegavam. Mas ele insistiu, até que em uma tarde chuvosa entrou em uma empresa pequena de construção. O dono, um senhor de olhar experiente, perguntou: "Por que você quer tanto essa vaga?" E João respondeu com a verdade que carregava na alma: "Porque eu preciso dar ao meu filho a vida que ele merece. E porque eu prometi que nunca desistiria dele." O homem ficou em silêncio por alguns instantes. Então estendeu a mão: "A vaga é sua. Gente que luta assim, eu faço questão de ter comigo." Aquilo foi mais do que um emprego. Foi o começo de uma nova história. Com o tempo, João cresceu na empresa, foi promovido, conquistou estabilidade, conseguiu matricular Mateus em uma boa escola, reformou a casa e viu o sorriso do filho florescer de novo, mais vivo do que nunca. Mas o momento mais marcante veio anos depois, numa apresentação da escola. Mateus, agora com 10 anos, precisava escrever sobre seu maior exemplo de vida. João sentou na plateia sem saber o que esperar. O menino subiu ao palco, respirou fundo e disse: "Eu escolhi falar do meu pai, porque ele achou que estava sozinho, mas não estava. Porque ele achou que não era forte, mas era o mais forte do mundo. E porque ele me ensinou que a gente só perde quando desiste. E ele nunca desistiu de mim." João não conseguiu segurar as lágrimas. Era o fim de uma longa batalha menos e o início de uma vitória que ele jamais imaginou alcançar. Algumas histórias de amor não são entre marido e mulher. Algumas histórias são entre um pai e um filho que decidiram sobreviver juntos e venceram. Se esta história tocou o seu coração, eu te convido a fortalecer ainda mais este trabalho. Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Isso ajuda demais para que histórias como essa alcancem outras pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança.